Shalom, shalom, seja bem-vindo ao canal. Esse é o canal Milena Mirtz Patriota e nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor, lembrar que Ele é o motivo da nossa existência. E hoje nós temos uma palavra muito especial. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês que Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias e eu tenho sido muito enriquecida com essa palavra do Senhor. E antes da gente começar, eu gostaria de te convidar a sempre dar um like, comentar. Coloca teu testemunho aqui embaixo, se essa palavra ministrou teu coração. Eu creio que Deus ele tem acrescentado em nós, através de nós. Somos todos ministros do Senhor nessa terra. E quando você terminar de ouvir essa ministração, você pode compartilhar aqui algo que Deus trouxe ao teu coração. Também vai ser muito enriquecedor para a minha vida. Amém? Hoje nós temos um tema, como vocês já viram, muito especial, que é a comunhão. A comunhão, ela é mais importante do que todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus, ele está nos chamando nesse tempo para viver em comunhão com Ele. E eu gostaria de trazer uma passagem da Bíblia de um casal que para ser sincera, eu nunca meditei tanto sobre a vida desse casal, mas nesses últimos dias o Espírito de Deus ele tem me levado a estudar um pouco mais sobre eles e entender sobre o que o Senhor realmente quer de nós e se alegra conosco. E eu gostaria de trazer essa história muito linda para vocês, que é a família de Zacarias e Isabel, né? Eu fiquei apaixonada pela história de Zacarias e Isabel. E eu quero compartilhar isso com vocês. E eu espero que você também mergulhe nessa história comigo e aprenda e seja ensinado pelo Espírito Santo como é que o Senhor nos quer e como o Senhor nos vê. Amém? Eu gostaria de compartilhar esse texto que está em Lucas, capítulo 1, no versículo 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 10. Se você tiver sua Bíblia perto de você, então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para poder, juntamente comigo, acompanhar essa leitura. Assim diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Aconteceu que, quando Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Amém? Esse texto, ele fala um pouco sobre a história de um resumo muito curto de quem era Zacarias e quem era Isabel. E nós vamos analisar um pouco essa história deles hoje. Zacarias era sacerdote, ele era da linhagem sacerdotal. Ele foi chamado desde o seu nascimento para ministrar diante do Senhor como sacerdote. Isabel, filha de sacerdote, nasceu dentro de uma família sacerdotal.
ela conhecia os costumes que uma família sacerdotal tinha dentro da sua casa e também dentro da sua vida cotidiana. Zacarias não era diferente. Ele aprendeu como um sacerdote deve ser e se comportar. Mas há algo muito especial aqui. Zacarias, ele era um sacerdote que amava ser sacerdote. Nós vemos na história de Zacarias, bem no início, que ele diz assim: Zacarias, do turno de Abias, a mulher dele também era das filhas de Arão. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então veja, Zacarias, ele não só exercia o sacerdócio, como ele praticava os mandamentos do Senhor no seu dia a dia. E Isabel, a sua mulher, também vivia dessa mesma forma. Uma vida justa e uma vida íntegra diante de Deus. Zacarias, mesmo sendo velho, a palavra diz que ele estava sempre disposto a servir no seu sacerdócio. É muito interessante analisar que Zacarias e Isabel já eram pessoas de idade, eles já eram velhos, mas isso não os impedia de servirem no seu propósito. Veja, Zacarias era sacerdote do Senhor. Desde que ele nasceu, ele sabia que ele estava traçado para ser sacerdote. Vamos lá. O coração de Zacarias cultivava uma comunhão com o Senhor. Ele não era somente um sacerdote de linhagem, ele era um homem íntegro. A palavra de Deus diz que ele era íntegro e ele obedecia os mandamentos do Senhor. Isabel também vivia dessa mesma forma. Aquele casal, eles juntos entendiam que eles precisavam cultivar essa vivência com Deus. Não era somente por uma religião, era por causa de uma cultura de adoração. Eles viviam de forma justa, íntegra diante do Senhor. Isabel e Zacarias tinham a cultura da adoração dentro da sua própria casa. Eles viviam de forma que agradava a Deus. E nós vemos muito claro isso. A palavra de Deus fala no versículo 6, ambos eram justos diante de Deus. Deus olhava para eles com essa perspectiva. Eles são justos aos meus olhos. Isabel, a palavra de Deus diz que ela era uma mulher estéril. Apesar da sua vida justa e íntegra diante de Deus e guardar os mandamentos, a palavra diz que Isabel, ela era uma mulher velha e estéril. Ela não podia ter filhos. E naquela época era muito difícil para uma mulher não ter filhos. Ela era vista como uma mulher amaldiçoada. Ela era vista de uma forma não favorável. E veja, Isabel, a palavra de Deus diz que ela era vista como uma mulher justa diante de Deus. Porém, ela não podia ter filhos. Isso era muito difícil. Zacarias e Isabel. Eles viviam uma vida íntegra e justa aos olhos de Deus. Eles caminhavam com Deus. Eles viviam seu sacerdócio com o Senhor. E Deus, ele se agradava de Zacarias e de Isabel. Eles mantinham a comunhão deles com Deus acesa. Eles buscavam ao Senhor. A palavra nos ensina que eles não só buscavam ao Senhor dentro do templo, mas em justiça, em guardar os mandamentos. Isso nos ensina que
apesar de você, mesmo quando você é uma pessoa atuante na igreja, você precisa estar buscando ser íntegro e justo e um adorador no seu cotidiano. Zacarias e Isabel viviam essa vida de adoração ao Senhor no seu dia a dia, essa comunhão com o Senhor, no seu estilo de vida. E a palavra de Deus, ela nos convida hoje para a gente viver dessa mesma forma, com essa mesma mentalidade, em adorar ao Senhor, não somente no altar, não somente no templo, mas também buscar o Senhor na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Isabel, mesmo sendo uma mulher justa e íntegra diante de Deus, ela também era estéril. Ela tinha dificuldades para ter filhos e gerar, mas mesmo assim, ela continuou a cultivar essa vida e essa comunhão com o Senhor. O seu propósito central era sempre buscar e agradar o Senhor, em viver uma vida reta e justa diante de Deus. O coração de Isabel estava derramado diante do Senhor. O coração de Zacarias estava disposto a vivenciar a comunhão com o Senhor. Ainda que, mesmo na sua velhice, sem receber aquela graça de Deus de poder gerar filhos, eles continuaram cultivando a comunhão com o Senhor. Zacarias e Isabel buscavam ter essa comunhão com o Senhor. Isso era primordial na vida deles. O conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Não se trata das circunstâncias que nós vivemos. Se trata do coração adorador que nós temos. Zacarias e Isabel tinham um coração adorador, um coração que caminhava na direção do trono de Deus. Deus está chamando pessoas para entender o mesmo propósito que Zacarias tinha dentro do seu coração. Qual é esse propósito? Viver para agradar a Deus. A palavra nos ensina. Não são as lutas, não são as dificuldades e as adversidades que nos afastam do Senhor. A luta que nós vivemos não pode nos afastar do Senhor. A forma como eu lido com essas situações é que pode me afastar do Senhor. Veja, Zacarias e Isabel, mesmo não recebendo da parte do Senhor aquilo que eles mais ansiavam, que era ter filhos, eles continuaram a cultivar uma vida de comunhão com Deus. Não era viver um dia ou outro, mas era constância. Uma vida de comunhão com Deus. Essa palavra comunhão, ela está conectada com vivência, algo constante. Deus, ele está chamando a gente para se aproximar dele. Zacarias e Isabel se aproximaram ainda mais do Senhor, diante daquilo que eles foram propostos a viver. Tanto é que a palavra de Deus dá testemunho deles. Em um resumo muito prático, a palavra diz que eles eram justos aos olhos de Deus. O que nos desconecta dessa comunhão é o pecado, ou tolerar o pecado em nós. Isso, sim, nos afasta de Deus. Não as adversidades que nós enfrentamos, não as lutas e as provações que nós enfrentamos. A palavra de Deus diz que aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio
segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para lhe queimar incenso. Veja, Zacarias estava exercendo o seu sacerdócio. Ele estava ali adorando ao Senhor, se conectando com Deus, se conectando com o que Deus colocou ele para fazer. A minha busca diária e os meus hábitos, os nossos hábitos de busca devem ser sempre cultivados. Olha o que o texto diz. Aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, ele estava ali exercendo o seu sacerdócio. É algo habitual, é algo de costume, é algo cultivado, é uma comunhão. A busca diária deve ser sempre cultivada, independente da situação. Independente da situação, independente da circunstância, independente da situação desfavorável que nós vivemos, devemos cultivar uma vida de busca à comunhão do Senhor. Nós somos servos do Senhor. Vivemos a cultura da adoração. Vivemos a cultura da integridade, em buscar o Senhor, em buscar em conhecer o Senhor, e conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Esse é o alvo da nossa vida, esse é o foco da nossa vida. Zacarias e Isabel entendiam isso e viviam de forma justa e íntegra, agradando ao Senhor. O reino, ele é maior. O reino de Deus é maior. Não é pela circunstância desfavorável que nós nos afastamos. Pelo contrário, continuamos. Porque sabemos que o reino é maior do que a circunstância que nós vivemos. Zacarias, ainda sem receber a graça de ser pai, a palavra de Deus diz que ele exercia o seu sacerdócio diante de Deus. A conexão com os céus. Veja, a conexão com os céus, ela movimenta coisas na terra ao nosso favor. Ao longo da história, nós vemos que eles eram estéreis. Mas agora eu quero ler com vocês o versículo 24, que diz assim: passando esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu da casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Isabel não parou de ser quem era. Uma filha de sacerdote, exercendo o ministério familiar, cuidando da sua casa em adoração ao Senhor. E ali apoiando o ministério sacerdotal do seu marido. E vivendo de forma íntegra e justa diante do Senhor. Ela viveu, ainda que ela estivesse debaixo de uma vergonha. A comunhão com o Senhor. Ela movimenta coisas na terra ao nosso favor. Ouça isso. A conexão com os céus movimenta coisas na terra ao nosso favor. Isabel, na sua velhice, alcançou favor. E ainda que parecesse impossível, ela gerou um filho. Um filho este que veio
para antecipar o caminho do Messias. O Senhor não só deu a ela uma maternidade, o Senhor abriu um caminho. O Senhor deu a ela uma palavra profética. O Senhor deu a Isabel uma semente que já havia sido preparado antes dos tempos. Já havia sido anunciado a existência dessa pessoa. E Deus encontrou Isabel, a pessoa que deveria receber essa semente, que já estava determinada. A palavra de Deus diz em Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Deus já havia essa semente. E quando Deus derramou e depositou essa semente, Ele olhou para esse casal que estava vivendo em justiça e integridade diante de Deus. Ainda que na sua velhice não se afastaram dos caminhos do Senhor e não se desviaram da comunhão. Então, Isabel e Zacarias acharam favor diante de Deus e receberam o filho tão desejado e muito mais, um filho do qual a palavra já proferia uma profecia sobre ele. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. No momento que Zacarias estava ali, fazendo o seu papel, exercendo o ministério e o sacerdócio, enquanto ele adorava, enquanto ele vivia em justiça e integridade, enquanto ele caminhava em comunhão com o Senhor, Deus preparava algo para derramar sobre a geração de Zacarias. Lembre-se, o que nos afasta de Deus não é a nossa luta, não é a nossa dificuldade, não é a nossa provação, é pecado. Pecado nos afasta de Deus e tolerar o pecado nos afasta de Deus. Mas uma vida justa e íntegra agrada ao Senhor. E o Senhor, Ele vai dar bênção sobre aqueles que forem fiéis a Ele. Pense nisso. Por causa da vida justa deles, Deus abençoou a geração deles. Por causa da sua vida justa, o Senhor abençoará a tua geração. Creia nisso, em nome de Jesus. I wanna be close to you, Yeshua.